Olá, queridos amigos, queridos companheiros que acompanham o Centro Espírita Allan Kardec daqui da cidade de Campinas, estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos a este momento com o Evangelho, aonde nós buscamos entender os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós conversaremos sobre o início do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Sede Perfeitos. Falaremos sobre os itens de 1 a 6. Mas antes, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga e fazermos uma pequena oração. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia e bondade infinita, nós estamos aqui, Senhor, na busca do aprendizado, da compreensão de como deve ser o nosso caminhar, Pai. Te pedimos que seja conosco neste momento, nos fortalecendo, nos ajudando a ter a compreensão necessária para que possamos pôr em prática no nosso dia a dia os aprendizados. Seja conosco hoje e sempre, Senhor. Kardec inicia o capítulo 17 com uma fala de Jesus que Jesus trouxe no Sermão do Monte, onde Jesus diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem para aqueles que te odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para que sejais então filho do vosso Pai que estais nos céus, que faz o sol nascer sobre os bons e os maus, faz a chuva cair sobre os justos e os injustos. Porque se você amar somente aqueles que vos amam, o que você está fazendo a mais com isso? Os publicanos também fazem assim. E se você cumprimentar somente os vossos irmãos, o que você está fazendo a mais? Os publicanos também fazem desta forma. Então, sedes vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estais nos céus. Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, nos versículos de 44 a 48. Jesus fala para que nós sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que estais nos céus. Mas se nós formos pensar dessa forma, levar ao pé da letra esses ensinos de Jesus, nós vamos então entender de forma errada o que ele queria dizer. Porque Jesus não estava querendo dizer que nós fôssemos iguais a Deus. A gente não pode fazer essa comparação da perfeição igual a Deus, mas buscarmos a perfeição que mais nos aproxime de Deus. Kardec nos esclarece que a época que Jesus falou isso para aqueles que os ouvia, que os seguiam, ele estava dando o exemplo que eles poderiam, à época, entender, por ser um povo ainda não tão evoluído culturalmente, moralmente. Então, o que eles conseguiam entender? Que Deus era um modelo de perfeição. E buscar, então, essa perfeição, deixando de lado os vícios, deixando de lado as más posturas e tornando-se uma pessoa mais amorosa, mais caridosa. Então, esse ser perfeito, como o vosso Pai o é buscar a perfeição relativa, aquela que nos coloca mais próximo de Deus, aquela que nos faz com que a gente vá transformando em nós tudo aquilo que nós temos de mal e trazendo as virtudes das nossas vidas. E para que a gente, as virtudes das nossas vidas. E para que a gente entenda então essas virtudes, como é ser esse ser que busca essa perfeição, Kardec fala sobre o homem de bem, que é o homem que busca, o homem, a mulher, que busca essa transformação moral, que busca ser este ser
pelo qual nós fomos realmente criados. Busca trazer então as virtudes para a vossa vida, para as nossas vidas. O homem de bem, então, é aquele que tem a bondade, que ele faz o bem para todos, não é? Jesus fala lá: amai os vossos inimigos, fazer o bem para aqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, né? Então, fazer o bem para todos, sem esperar recompensa. Fazer o bem por fazer, por ser uma pessoa que busca essa transformação na vida. E todos somos irmãos, e cada um estamos em um estágio evolutivo. Então, muitas vezes erramos, sim, conscientes, mas grande parte dos nossos erros também é por conta da nossa ignorância, da nossa pequenez, por conta de não pararmos para fazer uma reflexão a respeito de nós mesmos. E esse homem de bem, além de bom, ele é caridoso. Ele pratica a beneficência para todos sem distinção, como eu acabei de dizer. Ele é justo, ele age com retidão, ele age com imparcialidade, respeitando os direitos do outro, respeitando as pessoas na sua condição. Também esse homem de bem, ele é humilde, porque ele reconhece as suas imperfeições e está sempre disposto a aprender. Ele tem tolerância, respeita as opiniões, as crenças alheias, e também ele é uma pessoa que não é uma pessoa parada, é uma pessoa que trabalha, que é laborativo, é ativo, é útil, ele não se entrega à ociosidade, se desprende dos bens materiais, que é uma coisa tão difícil, porque entende que esses bens são passageiros, não é? Tudo que a gente tem de matéria, inclusive o nosso corpo, vai ficar. Nós não vamos levar para além túmulo. Então, esse desprendimento dos bens materiais, a serenidade, mantendo a calma diante das coisas difíceis, confiando sempre na providência de Deus. Então, esse homem de bem, ele se constrói na prática das virtudes, buscando a cada dia ser uma pessoa melhor, uma pessoa que pensa mais no outro do que em si mesmo, numa pessoa que tem a capacidade, inclusive, de muitas vezes passar por dificuldades, sofrimentos, para que o outro esteja bem, para poder acolher o outro, porque sabe que todo esse processo é parte da construção do amor verdadeiro. Faz parte daquilo que Jesus nos ensinou e daquilo que nos aproxima de Deus. Mas nós somos pessoas que estamos aprendendo, através da doutrina espírita, a ter esse entendimento do Evangelho, a ter esse entendimento do que é ser bom, do que é cumprir com os nossos desígnios perante Deus. Mas quem são esses bons espíritas? Como que nós fazemos para ser o espírita verdadeiro, que segue todos esses desígnios de Deus, que faz com que tenha essa transformação nas atitudes, no pensamento, nas ações diárias? Então, quando a gente entende a doutrina espírita, que nos traz esses esclarecimentos que nós estamos tendo hoje, quando ela tem esses esclarecimentos e a gente busca viver aquilo que aprendemos, que é viver conforme a moral do Evangelho, nós estamos então nos tornando bons espíritas. Nós estamos nos tornando, antes de sermos bons espíritas, verdadeiros cristãos. Aqueles que praticam a caridade em todos os atos, não apenas em palavras, né? Aqueles que se esforçam para combater as imperfeições, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, e busca a cada dia desenvolver as suas virtudes. E vai aos poucos, então, se desprendendo da matéria,
todas aquelas características, todas aquelas virtudes que nós vimos no homem de bem, os bons espíritas buscam ser esse homem de bem através da sua transformação moral, através desse encontro com o bem maior. Não é à toa que Kardec escreve que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Então a gente precisa se esforçar para poder lidar com aquilo que é imperfeito em nós, para que a gente possa, de alguma forma, transformar os nossos vícios, as nossas más posturas, más tendências em virtudes, trocando, fazendo a troca. Aonde antes pensávamos mal, vamos pensar bem. Aonde antes fazíamos o mal, vamos buscar fazer o bem. Então vamos deixar de ser maledicentes e passar a ser pessoas que falam bem, que vê as coisas boas que o outro tem. Vamos deixar de emitir pensamentos negativos e emitir pensamentos bons, principalmente para aqueles que nos prejudicam, para aqueles que são difíceis, que como Jesus falou, se você faz o bem só para quem te faz o bem, se você ama só quem te ama, qual a diferença que você está fazendo? Isso é fácil. O duro é você buscar fazer o bem para aqueles que estão te perseguindo, para aqueles que estão te prejudicando, orar por essas pessoas, acolher essas pessoas, para que, ou no dizer de Jesus, amar. Amar no sentido verdadeiro. No sentido de ser caridoso para esses que nos ferem, nos machucam. E quando a gente vê a definição de caridade que os espíritos trazem para nós, quando Kardec pergunta como que era a caridade ao ver de Jesus, né, no entender de Jesus, eles falam bondade para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão para as ofensas que nos fazem. Então, é bondade, indulgência e perdão, para que a gente possa, então, ser um homem de bem e por estar nos seguindo a doutrina que tem as mensagens dos Espíritos esclarecendo os desígnios de Deus para conosco, sermos também bons espíritas que seguem o Evangelho dentro daquilo que Jesus nos trouxe. Para que a gente tenha um entendimento melhor de tudo isso que Kardec trouxe, de tudo isso que Jesus nos ensina, e Kardec traz, esclarecendo através da voz da espiritualidade, ele também nos traz a parábola do semeador, porque a parábola do semeador, ela nos dá a base para o entendimento de como que nós recebemos os ensinos do Evangelho em nossas vidas. Então Jesus, ele está lá no lago, né, aquela multidão ávida para poder entender e aprender com ele, então ele começa a ensinar por parábolas. E a parábola que ele ensina, a parábola do semeador, ele fala assim: saiu o semeador a semear e foi jogando sementes pelo caminho. Só que o que aconteceu? Vieram as aves e comeram aquelas sementes. Ele continuou a jogar as sementes e algumas caiu em terra pedregosa. Elas brotaram, mas ao sair o sol, elas murcharam, foram queimadas. Outras caíram as sementes entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas, no entanto, teve sementes que caíram em terras boas e multiplicaram de 100 por 1, de 60, de 30 por 1. Então, assim deve ser o entendimento do nosso coração a respeito de como nós recebemos os ensinos de Jesus em relação aos desígnios de Deus para conosco.
A parábola do semeador, quando Jesus fala, saiu o semeador a semear, nós entendemos que o semeador é Jesus, a palavra que ele traz, os ensinos que ele traz. E ele vai jogando as sementes. E essas sementes caem no caminho, mas vêm as aves e devoram. Então aquelas pessoas que têm os corações endurecíveis, impermeáveis, onde a semente não penetra, é facilmente levada pelas paixões, pelos vícios, pelo materialismo. Escuta a palavra, mas não tá pronto para aquilo. Os seus corações estão endurecidos, não estão abertos para poder vivenciar o amor. E aí acabam vivenciando ainda as coisas que vão fazer com que tenham muito sofrimento, muitas dores, como várias vezes Jesus disse que haveria choros e rangeres de dentes, não é? Por conta desses corações endurecidos. Mas na parábola, Jesus ainda fala dos diversos solos. Ele fala do solo pedregoso, porque a semente cai, tem terra ali por cima da pedra, e ela brota com vivacidade. Mas o que acontece? Quando vem o sol, queima, ou seja, não tem profundidade, é só ali por cima. Então essas pessoas são aquelas pessoas que têm os corações superficiais, que acolhe a semente com entusiasmo, acolhe a palavra com entusiasmo, mas sem profundidade. Diante da primeira dificuldade, desistem, têm a fé seca. Então, quantas são essas pessoas que ouvem as palavras, olha, vem na casa espírita, ouve um vídeo como esse e fala, nossa, vou mudar, preciso fazer minha transformação moral, preciso ser melhor, mas passou, terminou de ver, saiu do local, já não deixa que as coisas do mundo tome conta. Então, nas primeiras dificuldades, nas primeiras provas, nas primeiras tentações, não consegue lidar e já se entregam ao vício, à dor, à blasfêmia, ao sofrimento. São essas pessoas que não têm raiz profunda no bem. Agora outras caíram no meio dos espinhos e cresceram, mas os espinhos a afogaram, a sufocaram, não é? Então são os corações sufocados pelas preocupações materiais, são sufocados pelas riquezas, pelos prazeres mundanos. A semente germina, mas é abafada e não frutifica. Então, quantas pessoas que recebem a mensagem e começa assim a fazer o bem, busca acolher, amparar, mas não está fortalecido e deixa que as intempéries, que as coisas ruins, as preocupações do ponto de vista material sufoquem aquele germe do bem e do amor, e não consegue produzir, porque deixa que as exterioridades tomam conta, e dessa forma sofrem, dessa forma não consegue produzir o bem que teriam condições. Mas tem aquelas sementes que caem no solo fértil, e aí essas produzem de acordo com a sua capacidade. As que são mais evoluídas, as que têm mais conhecimentos espirituais, as mais receptivas, dóceis, boas, com vontade, com disposição, a semente então germina e produz muito, como diz na parábola 100 por 1. Mas tem outros que no solo ainda precisa de mais fertilidade, ainda precisa de mais fortaleza, e vai produzir 60, outros vão produzir 30. Então isso vai depender do aprimoramento moral e da prática da caridade. É o patamar evolutivo de cada um. Então quando nós observamos a parábola do semeador dentro desse capítulo, sedes perfeitos, nós temos que pensar, para que a gente seja perfeito, a gente precisa conhecer os ensinos de Jesus para que a gente possa cumprir o nosso papel perante Deus.
E para que a gente conheça os ensinos de Jesus, nós temos que estar com o nosso solo fértil. Porque qual é o tipo de solo que nós estamos ofertando para essa semeadura? O que vai nascer do nosso ser, do nosso interior, da nossa postura? O que vai nascer de nós? Será que vai nascer coisas boas, fortes, que não vão ser sufocadas pelas espinheiras, pelas coisas materiais, que não é aquele fogo de palha que brota e já acaba, ou que nem recebe, nem faz questão de entender que tipo de solo nós somos, não é? E aí se nós observarmos a nós mesmos e vermos que os nossos solos não estão sendo condizentes com aquilo que nós aprendemos, que nós buscamos, sendo espíritas, sendo homens de bem, se nós percebemos isso, vamos trabalhar o nosso solo, vamos trabalhar a nossa construção, o nosso interior, a nossa transformação moral. Jesus fala, amai os vossos inimigos, fazer o bem para aqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam, para que sejais filhos do vosso Pai que estais nos céus. Para que a gente possa, então, cumprir com o nosso dever perante Deus. Para que a gente possa fazer esse papel de filhos verdadeiros. Porque Deus faz o sol nascer para os bons e para os maus. Não tem distinção. Bons e maus recebem a luz solar. O amor de Deus é para todos, faz a chuva cair sobre os justos e os injustos. O amor de Deus é para todos, independente de quem seja. Como diz Jesus, fazer o bem, cumprimentar, acolher. Aqueles que já fazem isso, que já é uma troca, é muito fácil. O difícil é fazer isso para aqueles que nos perseguem, nos caluniam, para aqueles que estão fazendo mal para nós, e olhar também se não somos nós que fazemos o mal ao outro, se não somos nós que somos essas pragas que sufocam a semente que o outro tem brotando, se nós não somos essas pedras que queimam as raízes, se nós não somos essas aves que comem as sementes, precisamos fazer uma análise, precisamos nos entender, precisamos buscar compreender realmente quem somos, para que assim a gente possa alimentar o nosso solo através das boas sementes trazidas por Jesus e frutificar e nos transformarmos e sermos perfeitos dentro da perfeição que pudermos, cumprindo com o nosso papel, com os nossos deveres. Esse capítulo é um capítulo muito importante, mas também que nos faz uma cobrança que é difícil de ser colocada em prática. Nós não vamos ler o capítulo, ouvir esta conversa, essa preleção e nos transformarmos da noite para o dia. Não é assim que acontece. O importante é que nós tenhamos a consciência que precisamos mudar as nossas vidas. E que pouco a pouco, paulatinamente, nós vamos fazendo essa transformação. Vamos mudando as pequenas coisas, mudando o nosso pensamento, mudando a nossa forma de agir, calando nossa boca quando é necessário, não é? Para que a gente não se comprometa mais, para que a gente não coloque o nosso irmão numa situação triste e difícil, para que a gente então cumpra com os nossos deveres, nos transformando então em seres que buscam cumprir com os desígnios de Deus em suas vidas. É muito importante tudo isso que nós aprendemos e a prática deve ser uma constante.
E para que a gente possa, então, praticar um pouquinho de tudo aquilo que falamos, vamos iniciar vibrando, desejando, acolhendo, amparando com os nossos melhores fluidos aqueles que necessitam, aqueles que precisam do fortalecimento, aqueles que buscam a transformação, mas precisam de um apoio, assim como nós. Então, buscando elevar ainda mais os nossos pensamentos, afinando esta sintonia com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, vamos vibrar. Nós vibramos primeiro pelo Centro Espírita Allan Kardec, essa casa tão importante para acolher, para ajudar, para ensinar a tantos que precisam e que a buscam. Que esta casa continue a ser um ponto de encontro, um ponto de luz, acolhendo todos aqueles que vêm à sua procura com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, com muita verdade. Nós também queremos vibrar por todos aqueles que sofrem, passam por grandes dificuldades, todos os nossos irmãos de humanidade, que o bem se faça presente nos corações, que todos os que sofrem, passam por dificuldades, possam encontrar em Deus e em Jesus o lenitivo para as suas dores, para que tenham então equilíbrio, para que possam ter forças na caminhada da vida. Pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos próximos mais próximos, vamos vibrar também, abraçando-os fluidicamente, com muito amor, com muito carinho, desejando que estejam bem e que busquem em seus dias esse encontro com o Pai para estarem fortalecidos na jornada da vida. Por um caso específico, especial que a gente conheça, vamos vibrar também, desejando forças, desejando confiança, desejando que busquem sempre nos desígnios de Deus, nos seus ensinos, no seu acolhimento, a força para enfrentar as dificuldades que a vida impõe. Nós todos que aqui estamos também necessitamos de amparo, de auxílio, de estarmos fortalecidos. Vamos vibrar um pelos outros, desejando que o ideal do amor sempre cresça em nós, que a nossa fé seja robusta nas coisas de Deus, que a gente busque a cada dia, a cada momento, a nossa transformação moral, o nosso aprimoramento no amor verdadeiro. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia e bondade infinita, queremos te agradecer, Senhor, por mais este momento com o Evangelho. Te rogamos que seja sempre conosco, Pai, em todos os momentos das nossas vidas, Senhor. Queridos amigos, queridos companheiros, queremos agradecer pela companhia de todos e continuem acompanhando o Centro Espírita Allan Kardec, que sempre teremos alguma conversa sobre o Evangelho com a pureza da doutrina.